Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do plano de estudo doutorado. Então nós vamos ver ligação química e reação química, tá? Então nós vamos fazer essa revisão essa semana. Então, a gente tem os tipos de ligação, né? Então a ligação metálica tem como característica a atração eletrostática entre o núcleo e os elétrons. Então na ligação metálica a gente tem esse mar de elétrons aqui, né? Então esse mar de elétrons vai circular livremente, o que vai trazer algumas características, né, para essa ligação metálica. Então, a ligação metálica ocorre com metal e metal, tá? Só olhar lá na tabela periódica que são metais. Quando o metal se liga com metal, a gente tem a formação de ligação metálica, tá? Lembrando que ligação metálica, quem possui, né, esse tipo de ligação, conduz bem a eletricidade, condução de calor também, né, elevada. E temos a ligação covalente. Na ligação covalente, o par de elétrons ele vai ser compartilhado entre os átomos, tá? A interação entre as moléculas pode ser de dipolo instantâneo, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Lembrando que isso aqui não é um tipo de ligação. Interações são o que vai manter, por exemplo, próximo as moléculas. Se você tiver H2, qual a interação que permite um H2, uma molécula de H2 estar mais próxima da outra molécula de H2? Tem a interação para moléculas que são apolares, né? Que é a dipolo instantâneo. Vai ocorrer com moléculas que são apolares, né? Ou seja, entre átomos que não têm diferença de eletronegatividade significativa, por exemplo aqui, flúor com flúor, né? Ou hidrogênio com hidrogênio, então não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos, né? Da ligação, porque aqui no caso são os mesmos átomos, né? Então, quando eles se aproximam, em um determinado instante, o centro de carga negativo dos elétrons, né, e da carga positiva do núcleo pode não coincidir, e isso vai induzir a polarização das moléculas que estão ao lado, as moléculas adjacentes, né? Isso vai resultar numa força atrativa. Então, por um instante, a gente tem formação de dipolo. Então, tem formação de uma carga parcialmente positiva e parcialmente negativa. Então, as moléculas vão interagir por esses dipolos opostos, né? E tem o dipolo-dipolo também, tá? Que aí já é para moléculas polares, tá? O dipolo-dipolo já é para moléculas polares. Então, você já tem ali uma diferença de eletronegatividade, então já tem uma carga parcialmente positiva e parcialmente negativa ali, que pode ser pela diferença de eletronegatividade e pelo arranjo também geométrico, né? Que a molécula vai ter. Então, vai possuir um dipolo elétrico que vai ser permanente. Então, quando você tem cloro ligado a hidrogênio, por exemplo, o cloro é mais eletronegativo, então ele tem a tendência de atrair mais os elétrons de ligação para ele, então ele vai ficar com essa carga parcialmente negativa e o hidrogênio com a carga parcialmente positiva. Então, essa diferença ali vai formar dipolo, né? Então, surge uma carga parcial positiva e negativa. Essas moléculas vão se alinhar de uma maneira que vão interagir uma com as outras entre os dipolos opostos. Então, uma molécula de HCl vai interagir com outra de HCl por polos opostos, tá? Então, ali o cloro vai se aproximar do hidrogênio de uma outra molécula, né? Que eles estão carregados de cargas opostas, parcialmente, né? E tem a ligação de hidrogênio, que é com moléculas polares também, mas vai ser específico. Essa vai acontecer quando átomos de hidrogênio vão se ligar a átomos altamente eletronegativos, que é o caso do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Como o elétron é fortemente atraído pelo átomo eletronegativo, né? Esse próton ele vai se encontrar parcialmente exposto e pode interagir diretamente com os elétrons de outra molécula, né? Essa é uma interação muito forte, tá? A dipolo instantânea é muito fraca e a ligação de hidrogênio é muito forte. Lembrando que a ligação química, pessoal, ocorre para obter estabilidade. Então, ó, ligação covalente.
aqui a gente está falando em compartilhamento de elétrons, a gente está falando efetivamente de um tipo de ligação. Quando falar de interações, a gente está falando de dipolo instantâneo, dipolo e ligações de hidrogênio. Isso não é ligação química, tá? Isso é interação intermolecular. E ligação química vai acontecer com perda e ganho de elétrons, então aqui vai obrigatoriamente surgir uma carga positiva e negativa. Lá na ligação covalente, o que acontece é você ter uma carga parcial porque alguém vai atrair mais, mas o elétron está sendo compartilhado ali, não há separação. Um não vai ficar com o elétron e o outro ficar sem aquele elétron. Agora, na ligação iônica, alguém vai doar o elétron e alguém vai receber. Então, tem formação ali de cátion, né, se for positivo, e ânion. Lembrando que a ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal, ligação covalente entre ametais. Tá? Aqui, pessoal, vai falar sobre balanceamento. Então, eu vou mandar uma aula para vocês específica de como vocês vão fazer balanceamento. Mas lembrando que esse coeficiente estequiométrico aqui vai surgir quando eu já tiver balanceado a reação. Por quê? Você tem que deixar o lado esquerdo, que é o dos reagentes, e do lado direito, que é os produtos, com a mesma quantidade. Se você tiver 2 carbonos do lado esquerdo, você tem que ter 2 do lado direito. Esse mesmo número de átomos de cada elemento de um lado e do outro, você vai ter que balancear. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. Então, aqui eu tive que multiplicar por 2 para aqui também ficar 2 carbonos. Quando eu fiz isso, eu também multipliquei o oxigênio. 2 vezes 2, 4. E hidrogênio? Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho só 2. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 3. Faltou aqui, tá? Aqui tem que ficar multiplicado por 3. Então, agora eu vou ter 3 vezes 2, 6 oxigênios. Agora eu tenho que conferir de hidrogênios. Né? Agora eu tenho que conferir o oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, 7. Então, aqui tem 7 e aqui só tem 3. Então, aqui eu multiplico por 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Está balanceada, tá? Lembra? Então, o balanceamento vai ter uma ordem para seguir para ficar mais fácil. E as reações que eles pedem para vocês é bem tranquilo, tá? Então, eu vou mandar uma videoaula falando só de balanceamento. Qual a regra vocês têm que seguir, tá? As atividades pedem para você explicar o que é um dipolo instantâneo e dar exemplo, tá? Esse mecanismo aqui você pode colocar por formação de cargas, né? Carga parcialmente positiva e negativa pode fazer por esferas mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em como representar, pode me falar. E a definição eu já expliquei lá em cima, né? E aqui vocês vão fazer o desenho, então vocês podem fazer, por exemplo, aqui, tô fazendo grande para mostrar, né? Aqui tem uma carga parcialmente positiva, aqui parcialmente negativa. Vão interagir, né? Você pode fazer uma proximidade aqui. Na 2, ele cita as características de uma ligação metálica, que é o brilho, dúctil, maleável, conduz calor e eletricidade, e pede para você falar sobre o que explica cada uma dessas propriedades de forma correta. Então, vocês têm que lembrar que a característica muito importante é o mar de elétrons, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Então, ligação de elétron, a ligação metálica vai ter essa formação desse mar de elétrons aqui e eles circulam aqui com facilidade, né? Então, vocês têm que explicar qual dessas características dos metais é corretamente explicada ali, né? Porque eles têm aquela característica. Trefilação é o processo de formação de arame barra muito fina, tá? De metal. Que aqui fala, não é um nome muito comum. Então, podem fazer e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Aqui, pessoal, eu vou mandar para vocês qual que é a massa de cada um desses, do ferro, do oxigênio, do hidrogênio, e aí vocês vão calcular. Então, por exemplo, como que funcionaria ali? No FeOH3, você tem um átomo de ferro, cada um deles conta com 56, tá? Gramas, se a gente for olhar a massa, né?
O oxigênio eu tenho 3, cada um do oxigênio ali tem massa de 16, então eu vou ter que multiplicar essa massa por 3, né? E o hidrogênio, ele tem massa 1, né? E tem 3 dele, então eu tenho que multiplicar por 3. Então, ó, 3 vezes oxigênio, 3 vezes a massa do oxigênio. Somei, eu tenho a massa de ferro aqui para 1 mol, tá? E do NaCl, mesma coisa. Você pega a massa do sódio, né, que é 23, do cloro, que é 35,5, e descobre a massa para 1 mol. Só que ele falou, na reação formam 3. Então, muito cuidado com isso, tá? Sua resposta não vai ficar só calculando a massa ali, não. Depois que você calculou essa massa para 1 mol, ele fala que são 3. Então, na reação, é 3 vezes a massa que você achar para o NaCl, tá? Bem simples essa daqui. Então, ele pede para você marcar a incorreta, tá? Aqui é o balanceamento. Então, eu vou mandar para vocês as regras que vocês têm que seguir para balancear. Lembrando que o objetivo do balanceamento é deixar o mesmo número de átomos de cada elemento aqui de um lado e do outro, tá? Se tem 6 oxigênios de um lado, do outro lado também tem que ser 6, ok? E a 5, escreva a equação balanceada para a reação. Então, é o hidrogênio reagindo com o oxigênio para formar H2O. Então, balancear, tá? Então, quando você fizer essa reação, você vai ter que fazer aquela multiplicação ali. Nesse caso, é bem simples, tá? Você vai precisar colocar o coeficiente ali em um deles. Bem simples mesmo, vai ser o do oxigênio que você vai ter que mexer. E represente a mistura, aqui você vai representar por esferas. Classificar a reação, a gente tem aquelas classificações lá, né? Decomposição, síntese, né? Dupla troca, simples troca. Então, que tipo de reação você vai ter depois que você fizer hidrogênio mais oxigênio formando H2O, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.